Olá, está no ar mais um programa na íntegra e hoje nós vamos falar de um tema que está em alta, mas que ainda gera muitas dúvidas, a reeducação alimentar. Difícil conhecer alguém que nunca tenha feito ou pelo menos pensado em fazer uma dieta, não é mesmo? Mas será que os termos dieta e reeducação alimentar significam a mesma coisa? A resposta para esta e para muitas outras perguntas você confere agora na íntegra. Fique com a gente! A minha convidada de hoje é a Fernanda Peixoto. Ela é graduada em nutrição pelo Unifem, o Centro Universitário de Sete Lagoas, e especialista em nutrição estética e esportiva pelo Centro Universitário São Camilo de Belo Horizonte. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Obrigada. E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre todos esses assuntos que as pessoas têm dúvida hoje em dia, dieta, reeducação alimentar. E a minha primeira questão é essa: dieta e reeducação, é a mesma coisa ou tem diferença? Tem diferença, né? A dieta normalmente é uma coisa mais restritiva, né? É destinada normalmente a pessoas que têm algum tipo de patologia, que precisam restringir algum grupo, né, alimentar da dieta. Diabéticos, por exemplo, que não vão ingerir o açúcar, né? Hipertensos, a gente vai reduzir a quantidade de sal. Então, e também a gente pode usar a dieta por um tempo determinado. 2 meses, 3 meses, 6 meses, e aí termina e volta ao normal. A reeducação alimentar é diferente, é uma coisa para a vida inteira, né? Você aprende a comer de tudo na quantidade certa para ter um corpo saudável e uma saúde adequada, prevenindo doenças, né, para uma melhor qualidade de vida. Então, é uma coisa que a gente leva para a vida toda. Então, quando a pessoa procura um profissional, né, procura um nutricionista, então o profissional vai identificar ali se aquela pessoa ela tem algum problema de saúde, se ela precisa começar com uma dieta, se vai ter uma dieta às vezes para a vida toda ou se ela vai entrar só nesse modelo de reeducação. Isso mesmo. Na clínica a gente recebe o paciente, né, com o diagnóstico da doença, ou se tiver suspeita a gente solicita os exames laboratoriais para descobrir, né, o que a pessoa tem e vai trabalhar em cima disso, né? Ou então a pessoa chega querendo um plano alimentar porque iniciou uma atividade física, então ela deseja mudar o estilo de vida dela. Então a gente começa com a reeducação alimentar para ela aprender a comer para toda a vida. E muita gente, a gente fala muito em reeducação alimentar e muita gente acha que é só seguir ali o que o nutricionista passou pro vizinho, pro amigo, pro irmão. A gente sabe que às vezes não é assim, né? Qual que é essa primeira orientação, assim, quando a pessoa chega até o nutricionista, você vai fazer um histórico de vida dela, determinar ali quais são os fatores para depois decidir como que vai ser feita essa reeducação? Isso. A primeira coisa é a gente analisar a rotina da pessoa, os horários, os hábitos, né, o histórico familiar de doenças, né? Se a pessoa tem algum problema de saúde, e aí a gente trabalha em cima disso juntamente com as medidas antropométricas da pessoa, né? Peso, altura, IMC, circunferências, para trabalhar com a alimentação em cima disso. Cada pessoa tem uma necessidade calórica diferente e a gente vai trabalhar em cima das necessidades individuais das pessoas. Em alguns momentos, né, é necessário fazer um exame de sangue, por exemplo, ou só no caso de quando o profissional detecta assim, não, pode ter uma doença por trás disso, ou para todo mundo precisa fazer? Não, não precisa. Se a pessoa já teve algum descontrole, né, orgânico em algum momento da vida, a gente solicita para confirmar. Muitas vezes ela já vem do clínico com resultados de exames, check-up, para melhorar a alimentação em cima, né, daquele distúrbio que ela tem. Mas não é necessário pedir para todas as pessoas, só quando há necessidade mesmo. Agora, Fernanda, todo mundo deveria procurar um nutricionista? Todo mundo deveria procurar, né? Porque a alimentação saudável começa desde o nascimento, né, até a terceira idade. Nutricionista é para todos os públicos, né? E não tem idade para ter uma alimentação saudável, então todo mundo pode procurar e deve. Agora, uma dúvida, né? A gente fala muito, vai procurar um nutricionista para poder fazer uma reeducação alimentar. Aí tem gente que fala assim, não vai no nutricionista, não, procura um nutrólogo ou endocrinologista. Qual que é a diferença aí de atuação desses profissionais? O nutricionista, ele é formado, né, para trabalhar única e exclusivamente com alimentação, fazer o plano alimentar, a dieta, né? Trabalhar em cima da alimentação saudável e tratamento das patologias, né?
de acordo com a alimentação. O nutrólogo, ele é um médico especialista, né, em trabalhar a alimentação de acordo com a doença. Ele não pode prescrever a dieta, tá? O nutricionista é o único profissional que pode prescrever dieta, tá? E o endócrino trabalha mais com a parte hormonal, né? Então, distúrbios da tireoide, distúrbios metabólicos, né? Se precisar de prescrever hormônios, ele vai prescrever, né? O nutrólogo prescreve também medicação e o nutricionista a alimentação. É bom ficar atento nisso para não ir no profissional errado, né? Isso mesmo, é o que mais tem. Pessoas, às vezes, que vão para uma indicação também, sim, não sabem como agir. Isso. Agora, Fernanda, como é que funciona, por exemplo? Às vezes chega uma pessoa e fala assim, eu quero ir no nutricionista, mas eu tenho uma alimentação muito errada, eu não consigo deixar de comer isso, ou não gosto de verdura, não gosto de fruta. Existe um caminho assim, vamos começar aos poucos, até a pessoa se adaptar, porque eu acho também que, às vezes, colocar uma dieta ou mesmo uma reeducação assim, muito de repente, as pessoas, às vezes, nem voltam mais, acontece isso? Muito, acontece sim. O ideal é começar realmente aos poucos, por isso que fazer aquele histórico alimentar, conhecer os hábitos da pessoa é muito importante, porque não adianta nada a pessoa nunca comer um pão integral na vida, só o pãozinho francês, não adianta você ir lá e prescrever o dia todo para ela o pão integral que ela não vai comer. Então a gente adapta a alimentação desse paciente num primeiro momento, adequando as quantidades, né, e melhorando, né, um pouco essa qualidade, para depois ir fazendo mais modificações ao longo do tempo, né? O ideal seria isso, mudar aos poucos. E como que é essa questão, por exemplo, uma pessoa, né, que é mais sedentária ou uma pessoa que já tem uma rotina de atividade física, é diferente aí a proposta, o planejamento? Sim, é totalmente diferente, pois as necessidades calóricas de um paciente sedentário e um paciente que pratica uma atividade regularmente vai ser diferente. A questão do metabolismo sedentário é mais baixo, o metabolismo de um praticante de atividade física é mais acelerado, então ele pode consumir mais calorias, né, de acordo com a quantidade de proteína, né, a quantidade de gorduras boas. Uma pessoa sedentária normalmente precisa de mais fibras, né, a gordura boa também é mais para o lado vegetal, né, porque ela não tem costume, então é aquele negócio de começar aos poucos mesmo. Quem já pratica atividade física conhece, já tem uma noção de alimentação saudável, né? O sedentário está começando. Agora a gente fala muito, né? Não adianta você ter uma rotina de atividade física, malhar muito, ir à academia, praticar esporte e não ter uma alimentação saudável. O contrário aí também é verdade, adianta, por exemplo, ter uma alimentação muito saudável, mas também ser sedentário. Como é que fica essa questão assim? O ideal seria ter um ponto de equilíbrio, né? Praticar atividade física com regularidade e ter uma alimentação saudável. Um sem o outro funciona? Funciona, mas o resultado não é tão eficaz quanto se, né, juntasse as duas coisas, né? Então é bom praticar uma atividade física e se alimentar de forma saudável. Agora, para quem tem dúvida, aquela pessoa que às vezes não come nada, eu conheço gente que não gosta de comer nada de verdura, nada de fruta, a pessoa tem como se acostumar, assim, você, na sua experiência, né, como profissional, e já lidou com casos como esse, que a pessoa chega aqui, só come fritura, só come carboidrato, e depois ela aprende a gostar mesmo e passa a fazer e a viver uma alimentação saudável sem dificuldade? Sim, sim. Acontece da pessoa nunca ter comido, né, determinado vegetal, verdura, fruta, e fala que não gosta. Então eu proponho uma meta. Vamos comer esse mês um tipo de folha que você nunca comeu? Vamos bater um suco junto com um vegetal, às vezes assim é mais fácil. Então a gente vai fazendo receitas diferentes, né, provando, experimentando, até a pessoa escolher realmente o que ela gosta e o que não gosta e modificando, né, a alimentação. Então em muitos casos aí tem sucesso, depois a pessoa passa a gostar daquilo. Tem sim, sempre tem jeito, tudo é hábito. Então, tudo bem, a gente vai encerrar aqui o primeiro bloco. O Na Íntegra vai para um rápido intervalo e já já a gente continua o nosso bate-papo com a Fernanda Peixoto. Não saia daí.
sou o Guilherme Correia, comentarista do Sport News, e a gente está aqui se preparando, mandando esse vídeo para você, eu e meu grande amigo Hugo Lacerda. O que você está fazendo, Guilherme? Tô gravando um vídeo selfie aqui para falar pro pessoal de casa, né, nossos telespectadores que acompanham o Sport News, que a gente vai trazer muitas novidades para vocês de casa. Muita coisa bacana. Então faça igual o Guilherme, quer conversar com a gente, quer mandar a sua sugestão, a sua pergunta, né, Guilherme? Isso. Faça uma vídeo selfie e mande aqui no número 984276110. Ajude o Guilherme, me ajude a fazer a programação do nosso Sport News todos os dias, de segunda a sexta-feira, de 11h15 da manhã até meio-dia. O Guilherme e eu contamos com a sua participação. Fiquem ligados na ETV News. Quer deixar seu carro novinho? Na Polab você encontra serviços de qualidade: geral, polimento, guariba, higienização a vapor, cristalização, limpeza de banco a seco, entre outros serviços. Estamos devidamente aparelhados para atendê-lo com rapidez e eficiência. Polab, em 2 endereços: Rua Cachoeira da Prata, 544 Canaã, e Rua Antônio Carlos Giordani, 1530, Henrique Neri. Polab, polimento e lavação. O programa Na Íntegra está de volta e minha convidada de hoje é a Fernanda Peixoto, ela é nutricionista e agora nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão de ganho de massa muscular, atividade física. Fernanda, hoje em dia está muito em alta e as pessoas todas buscando as academias, a gente vê nas próprias redes sociais modificação do corpo perfeito e tudo, e a gente vê que muita gente tenta certos tipos de dietas, a gente às vezes fica na dúvida se faz bem ou se não faz. Tem a questão, por exemplo, do frango com batata doce, isso aí é verdade? Faz bem para a saúde, para quem malha, é o ideal ou não pode ficar só nisso? Então, não é exatamente o frango com batata doce que vai proporcionar o ganho de massa, né? É o carboidrato com a proteína. Então, virou uma modinha o frango com batata doce, mas são alimentos que podem ser muito facilmente substituídos. Por exemplo, um bife magro, o peixe, os ovos, né? A batata doce pode ser substituído pelo arroz integral, né? Por um outro tipo de batata, né? Então, dá para substituir e ter o mesmo resultado. Você acha que muitas vezes esse exagero, né? Às vezes vou comer só frango com batata doce, prepara lá as refeições para toda semana, isso aí a longo prazo pode até desestimular a pessoa, por exemplo, não aguento mais comer isso, vou parar com tudo, vou parar a academia, vou parar a dieta. E isso pode acontecer sim, porque o corpo não é programado para comer a mesma coisa toda a vida, né? A pessoa pode começar comendo isso aos 20 anos, mas aos 50 ela vai conseguir manter isso? Então, o ideal é variar, porque cada alimento tem um tipo de nutriente diferente, né? E a variedade é o que nos dá esse equilíbrio também orgânico de conseguir consumir todas as vitaminas e minerais, né? Para ter uma alimentação saudável, um corpo saudável e atingir os objetivos também. Essa questão das dietas, né? A gente hoje ouve falar em várias dietas diferentes, com vários nomes diferentes. Quais são os cuidados que você tem que ter na hora de começar uma dieta? Muitas vezes a pessoa faz até sem buscar a ajuda de um profissional. Bom, dietas muito malucas, né, retirando muitos tipos de alimentos da alimentação, podem causar distúrbios metabólicos, né? Você pode baixar o seu metabolismo, desenvolver um diabetes, uma pressão alta, um problema renal, um problema de fígado. Então, é muito importante você conhecer o seu corpo, suas necessidades e procurar um profissional. A dieta do meu vizinho não serve para mim, é tudo específico. Não existe uma pessoa igual a outra. Então, para não prejudicar, né, a saúde, é bom procurar uma coisa adequada para o seu organismo. Outro dia eu ouvi falar na dieta que eles chamam de low carb. A dieta não tem carboidrato, não se come carboidrato, então não tem arroz, não tem o pão. Isso realmente assim faz bem, a gente às vezes acha assim, né, não pode retirar tudo de uma vez, mas as pessoas estão fazendo, não sei se elas observam o resultado, por exemplo, um emagrecimento mais rápido, mas elas estão fazendo. Isso faz bem à saúde ou é perigoso? Essa dieta low carb é uma dieta que está muito na moda, mas eu não concordo e não prescrevo, justamente pelo carboidrato ser um dos principais nutrientes que serve de combustível para o nosso cérebro, tá? A glicose. Se a gente retira esse nutriente de uma vez do organismo, a gente pode desenvolver problemas. Enxaqueca é um desses problemas. Mau humor também está bem relacionado a isso.
Além disso, para queima de gordura, a gente precisa de carboidrato. Então, se não tem carboidrato, a gente não queima gordura com eficiência, certo? Então, pode ser, a gente nota uma perda de peso, mas pode ser mais perda de massa magra do que de gordura. Então, se você retorna, porque não é possível levar para a vida inteira, se você retorna com o consumo de carboidrato, você ganha o peso de novo. Entendi. E tem também algumas dietas que as pessoas estão fazendo e elas ficam horas, 12, 15, 17 horas sem se alimentar. De onde saiu isso? Essa é a dieta do jejum intermitente. Há vertentes, né, médicas hoje em dia que acreditam que quando você coloca o seu corpo em estado de jejum, vai obrigar o organismo a queimar gordura. Eu também não acredito muito, sabe? Porque a gente precisa de ter determinados nutrientes para o organismo funcionar bem, né? O aporte calórico adequado, o consumo regular, né, de alimentos saudáveis proporciona uma perda de peso melhor do que o jejum. Tá? A gente foi feito para ficar em jejum durante a noite, né? Então não precisa comer a noite inteira nem acordar para comer durante a noite, mas durante o dia, enquanto a gente gasta calorias, a gente está usando a cabeça, né, exercitando, é necessário manter uma alimentação saudável, e isso é individual também. Há pessoas que precisam consumir alimentos de 3 em 3 horas, a gente adequa isso, e tem pessoas que não têm essa necessidade. 3, 4 refeições ao dia já é suficiente. Então tudo isso é individualizado, não tem fórmula mágica. É questão do açúcar, como é que fica nesse contexto? O açúcar é sempre uma dúvida, né? Às vezes, vou usar um adoçante no lugar, aí tem estudos que apontam que o adoçante também não faz tão bem a saúde, a gente fica meio na dúvida. Bom, adoçante é feito para diabético, né? Então, o paciente que não pode consumir o açúcar, que não consegue metabolizar esse açúcar no organismo, ele deve utilizar o adoçante, né? Para a perda de peso, a gente reduz a quantidade de açúcar branco em excesso, né? Então, doces, açúcar cristal, a gente vai reduzir, basta não consumir em excesso, mas pode sim ser utilizado de forma saudável. Adoçante é para diabético. E essas frutas, né, que tem açúcar mesmo, se a gente acha que é uma coisa natural, se usa beterraba ou uma outra coisa qualquer, tem que controlar esse consumo também, ou por ser fruta, às vezes um legume, uma coisa assim, tá liberado? Pois é, as pessoas acham que frutas e vegetais pode comer à vontade, não é bem assim. Todos os alimentos têm calorias, né? Principalmente para controle de peso, a gente vai ficar de olho e cada pessoa tem uma necessidade, como eu falei. Então, algumas pessoas vão poder comer uma quantidade maior de beterraba, né? De cenoura, de banana, outras não. Então, é adequado a cada caso. Tá? Mas não é livre o consumo. Agora, o suco de laranja também é bem calórico, né? Às vezes a gente acha que vai trocar ali o refrigerante que faz mal e tem gás e tem muito açúcar, coloca o suco de laranja, mas em excesso também ele é bem calórico. Isso, além de ter muitas calorias, ele aumenta muito a glicose no sangue, né? Então a gente tem que ficar atento a isso também, né? Diabéticos, tomar cuidado com o suco de laranja. Eu sempre recomendo, no caso dessa fruta, comer a fruta em vez de tomar o suco, porque você fica satisfeito com uma laranja, mas não fica satisfeito com um copo de suco de uma laranja só, tem que ter pelo menos umas 4 ou 5, né? Então é melhor comer a fruta do que tomar o suco. Nessa questão também faz diferença, por exemplo, né, em questão de absorção de nutrientes, do próprio benefício da fruta. Se você come a fruta ou se você toma o suco, tem gente que fala que depois que você bate e mistura ali já não é mais a mesma coisa. Então, há sim uma perda de nutrientes quando você manipula o alimento, né? Então, o ideal é sempre comer o alimento in natura, né? O suco é saudável, não tem problema nenhum. Sucos de frutas cítricas, eles têm uma duração de mais ou menos 2, 3 horas, né? Preservando os nutrientes dele. A partir disso, já reduz bastante a quantidade de nutrientes. Mas a fruta sempre vai ter mais fibras, né? Mais vitaminas, os nutrientes vão estar mais preservados ali. E essa ideia que a gente tem de que quando a gente vai comer, vai almoçar, jantar, quanto mais colorido o prato, melhor, isso é verdade? É verdade. Cada cor, né, nos remete a um tipo de vitamina, né? Então, cada alimento, ele é fonte de várias vitaminas, né? Alimentos verdes, por exemplo, tem ferro, ácido fólico, cálcio, né? Os vermelhos têm o beta-caroteno, né? Carotenoides, vermelhos e amarelos. Então, a gente misturando, a gente tem um aporte vitamínico maior. E qual que é a importância, às vezes, a gente sabe que muitas vezes criança, né, é mais fácil você
educá-las para que elas comam isso, mas muitas vezes a gente vê que elas não querem também, assim. Tem que dar uma forçadinha para começar desde cedo. O que você recomenda? O mais eficiente é dar o exemplo, né? Se os pais não comem frutas, verduras, legumes, os filhos não vão comer, tá? Mas também tem aquela formação de hábito, enquanto a criança às vezes quer só brincar, não quer comer nada, para mesmo de comer, porque ela quer descobrir o mundo, isso é normal. Mas tem que estar sempre lá com o prato, servindo, mostrando. Às vezes ela não aceita o alimento cru, mas aceita ele cozido, então tem que estar sempre modificando, né, o modo de preparo e oferecendo para a criança, né? E se caso ela não quiser comer, não substituir por bobagem, né? Às vezes os pais colocam o prato de comida lá para a criança, ela não come, vai lá e dá um copo de leite com Toddy e um monte de biscoito recheado porque ela não quis almoçar. Chocolate, né? Doces. Então isso não é o ideal. O ideal é acostumar a criança com aquele hábito alimentar, a comer na hora certa e os alimentos que são saudáveis. Ok, a gente vai encerrar mais um bloco agora. Então, olha, os pais têm que ficar atentos aí. O melhor jeito é dar exemplo, procurar um nutricionista, fazer uma reeducação alimentar para os filhos já começarem no caminho certo. O Na Íntegra vai para mais um rápido intervalo, mas já já a gente está de volta. Não saia daí. É a mente que enriquece o corpo. Tem uma vida equilibrada, saudável e com qualidade. Musculação, Muay Thai, Zumba e Jump. Profissionais capacitados e aparelhos modernos. Agende sua avaliação em 2 endereços para melhor atendê-lo. Academia Via Fitness. O elevador do seu prédio sempre deixa você na mão. Você pode transformar a subida de escada numa modalidade esportiva ou consultar o especialista para encontrar uma nova casa. Só o Zap tem as melhores ofertas e uma busca rápida, fácil e completa. Você tem motivos para se mudar. Zap, o especialista em imóveis, tem um imóvel. Seu imóvel no Zap. Estamos de volta e vamos continuar a nossa conversa aqui. Hoje o tema é reeducação alimentar, dieta, tudo que você precisa saber aí para ter uma vida mais saudável. Agora, Fernanda, como é que é essa questão? A pessoa que já veio, né, que se consultou com um profissional, com um nutricionista, ela já faz aí, tem uma alimentação mais saudável, ela precisa continuar tendo um acompanhamento e às vezes para mudar, dependendo do metabolismo, da idade, como é que funciona? O ideal é ter um acompanhamento de pelo menos 3 em 3 meses, né, para realmente pequenas alterações na alimentação. Às vezes a pessoa enjoa, né? A gente pode alterar também o valor calórico, às vezes o objetivo dela muda também. Inicialmente poderia ser uma perda de gordura, depois que ganhar massa, a dieta é diferente. Então esse acompanhamento é bom para evitar que ela cometa erros e comece a tomar atitudes, né, da cabeça, de moda. Tem essa questão também que a gente fala assim, né? Quanto mais velho a gente fica, o metabolismo vai aí desacelerando e a gente precisa ter mais cuidado. Existe um padrão assim ou isso também depende de cada pessoa? Não, depende de cada pessoa, dos hábitos, né? Que ela já trouxe da juventude. Então, a tendência é que o metabolismo reduza, né, com o passar do tempo. Mas se esse idoso já tinha uma rotina de atividade física bacana, né, praticando uma atividade regular, aumentando, né, a intensidade, leva uma vida saudável, alimentação saudável, o metabolismo dela pode ser completamente diferente de uma outra pessoa da mesma idade dela. Então, tudo é questão de hábito. A gente fica muito preocupado, às vezes fala muito em dieta, dieta para emagrecer, tem que perder peso, principalmente as mulheres estão sempre preocupadas. Hoje em dia os homens também, todo mundo procurando atividade física, mas quando a gente fala em dieta não é só para emagrecer não, tem dieta para quem quer engordar também, né? Às vezes a pessoa tem um metabolismo lá muito acelerado, é muito magra e se incomoda com isso também. Isso, sempre tem aquele que quer perder peso e tem aquele que quer ganhar, que tem dificuldade. Então a gente consegue montar planos alimentares hipercalóricos, né? Para aquela pessoa conseguir ganhar peso e compensar aquele metabolismo acelerado, aquele gasto exagerado de energia que ela tem. Então é possível.
Beleza. E já na terceira idade, como é que fica essa questão assim, né, da nutrição, da reeducação alimentar, já quando a pessoa aí atinge os 60 e daí para frente? Bom, aí o foco, né, é na prevenção de doenças crônicas, né, que o idoso ele tá mais suscetível a ter uma hipertensão, hipercolesterolemia, diabetes. Então a gente foca em prevenir doenças, né, juntamente com manter uma alimentação saudável para que ele tenha energia para praticar uma atividade física e levar uma vida saudável, independente, né, de bem com a vida, se sentindo bem consigo mesmo, né, e levando uma vida totalmente normal. Hoje a gente tem uma valorização muito grande desse grupo da terceira idade, né? Vários projetos, por exemplo, as cidades oferecem mesmo projetos de atividade esportiva e tudo. Você nota que existe hoje uma maior, né, busca dessas pessoas assim, pela reeducação alimentar, por uma qualidade de vida mais saudável mesmo? Sim, grande parte dos meus pacientes são acima dos 50, 60 anos. Os médicos estão preocupados em mandar esses pacientes para um nutricionista para cuidar da alimentação, para reduzir o consumo de medicamento, né? E para que eles tenham energia, né, e disposição para praticar atividade física. Porque é muito importante que esse idoso seja ativo, né, para conseguir ter uma qualidade de vida cada vez melhor. Uma longevidade maior também, isso mesmo, uma expectativa de vida cada vez maior. E como que é esse retorno com esse público, né? Eles voltam falando depois de alguns meses, olha, melhorei, tô conseguindo fazer isso melhor, como é que funciona? Porque a gente tem a ideia que a gente tá ficando mais velho, a gente só vai diminuindo, né, o ritmo e tudo, mas a gente vê que tem idosos bem ativos mesmo, às vezes essa combinação mesmo de atividade física com uma reeducação alimentar e dá para eles um outro ano, às vezes que nem tinha na juventude. Isso. Esse público, eles gostam muito quando veem resultado, né? Então, eles iniciam uma atividade física e começam a fazer uma reeducação alimentar, eles viram outra pessoa, melhora o ânimo, a alegria, já muda a carinha, sabe? Já chegam no consultório muito mais felizes, falando que conseguiu seguir direitinho a dieta, que mudou, né? Que tá tendo um sono melhor, que os medicamentos reduziram a quantidade, né? Que não precisa tomar aquele tanto de medicamento, né? E chegam totalmente felizes. Normalmente, eles sempre voltam, nem que sejam 2, 3 vezes, só para contar que eles estão seguindo mesmo, para poder mudar o plano, porque a meta era pequena no início, mas depois eles querem ir cada vez mais longe. Então eu gosto bastante. Às vezes o difícil é começar, mas depois que a pessoa vê o resultado, ela quer manter, né? Isso mesmo. Eu peço que eles voltem depois de 30 dias pra gente conferir as medidas. Nossa, aí quer voltar, quer mudar a dieta, quer aumentar, né, a meta. Eles gostam bastante. Agora, Fernanda, uma coisa, muita gente acha que de fazer dieta é caro, né? Porque às vezes pega essas dietas e tem muitas coisas que a gente acha difícil de achar no supermercado, ou é um item mais caro. Dá pra fazer, hoje a gente tá vivendo uma crise econômica, dá pra fazer uma dieta aí em conta pro bolso? É perfeitamente possível fazer uma dieta saudável sem ter que ficar quebrando cabeça procurando alimentos caros e difíceis, né, de encontrar. O básico da alimentação que eu falo para todos os meus pacientes é verduras e legumes, uma carne sem gordura, o arroz e o feijão. Esse é o básico da nossa alimentação, que é possível ter todos os dias, né? A gente compra verduras, legumes e frutas da época, não precisa ser, né, coisas difíceis de encontrar fora de época. E é muito possível, né, levar uma alimentação assim para toda a vida. Por isso que é importante frisar sempre, não precisa fazer dieta, vamos apenas mudar a sua alimentação e adequar o que você come. E ninguém vai passar fome. Não passa fome e nem sente no bolso, né? É ótimo. Outra coisa também muito importante, que a gente fala muito em alimentação, em comida, a gente esquece de falar um pouquinho da hidratação. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade em beber água, eu não sinto muita sede, então às vezes eu paro pra pensar, gente, eu não bebi água hoje. Qual que é a importância, né, de beber água, o que é o ideal? Aí muita gente fala em 2 litros por dia, ou vai variar também da necessidade de cada pessoa, como é que fica essa questão? A questão dos 2 litros de água é um consenso geral, para a população em geral. As pessoas têm também necessidades individuais de água, tá? A gente fala 2 litros para não beber muito menos que isso, mas
tendo uma hidratação adequada, o corpo funciona direito também. É importante estar hidratado para o metabolismo funcionar, para a absorção de vitaminas e minerais, para o bom funcionamento dos órgãos, né? Então, assim, água é vida, é um dos primeiros passos também a serem modificados caso a pessoa não beba uma quantidade adequada de água durante o dia. Dá para substituir por água de coco ou também não é o ideal ficar bebendo muito? Não. A água de coco, ela é rica em nutrientes, né? Então tem potássio, sódio, né? Tem várias vitaminas e minerais aí nessa água de coco. Então ela não é água, é um alimento, tá? Então nada substitui essa água, tá? A água de coco substitui um suco, mas a água só ela mesma. E tem restrição também? A gente deve evitar de tomar muita água de coco durante o dia, mesmo hidratando com água normal? Sim, então, a água de coco a gente vai restringir para uma pessoa que tem um problema renal, tá? Que não pode com excesso de potássio. Pessoas saudáveis podem tomar água de coco ao longo do dia, mas não substituindo a água, né, natural. Tem que tomar pelo menos 2 litros de água, né, no caso assim geral, e a água de coco entraria nos lanches intermediários, 2 ou 3 vezes no máximo no dia, 200 ml. A gente tem um tempinho ainda, tá quase acabando, mas só para finalizar, eu queria falar com você um pouquinho sobre essas dietas hoje que a gente vê muitos famosos fazendo dietas e é muita restrição, às vezes é sem lactose, às vezes é sem glúten. E como eles são celebridades, eles estão muitos nas redes sociais, as pessoas às vezes acabam achando que aquilo ali vai ser bom para todo mundo em seguida. Tem que ter cuidado. Qual que é a sua recomendação aí para quem costuma seguir aí as celebridades? Tomar muito cuidado com a restrição, né, do glúten e da lactose. Quem tem que fazer essa restrição são os celíacos que têm a alergia ao glúten e quem tem intolerância à lactose ou alergia. Fora isso, não há necessidade nenhuma. A gente vai quantificar, né, a quantidade necessária para cada pessoa, né, de acordo com as necessidades individuais, mas nunca retirar caso a pessoa não tenha uma doença relacionada a esses nutrientes. Tá? Se retirar sem necessidade, o corpo pode desenvolver uma intolerância a longo prazo. Isso vai prejudicar a saúde. Então, gente, não tem jeito, o ideal é procurar mesmo um profissional, um nutricionista, não ficar inventando dieta maluca, copiando celebridade, o vizinho, o irmão, o amigo. A gente vai chegar ao final agora, vou agradecer aqui a participação da Fernanda Peixoto, muito obrigada por aceitar o convite. Agradeço. Muito obrigada a você. E a gente encerra o Na Íntegra por aqui, você já sabe, se quiser enviar sugestões de entrevistados, temas, é só mandar um e-mail para contato@tvnews@gmail.com ou enviar um WhatsApp para o número de telefone que aparece na sua tela. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo programa. Até lá!